Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal CNB Notícias, chegando as informações da nossa política para você que não perde nenhum detalhe e está sempre acompanhando aqui o nosso canal. Se você está chegando agora, espero que você se inscreva, seja bem-vindo ao nosso canal, fique com a gente para não perder nenhum detalhe das informações da política. Algumas coisas aconteceram no fim de semana, um pouco antes do fim de semana, que tiveram seus desdobramentos e eu conto para você a partir de agora. Se você gostar, te convido a deixar um joinha e a compartilhar o vídeo para ajudar a gente. Primeira informação que eu trago vem da revista Oeste a respeito do governo Lula, para variar, gastando muito. Segundo a revista, o Ministério do governo Lula gastou 500 milhões sem licitação. O valor representa 97% do total empenhado pela pasta da integração e do desenvolvimento regional em 6 meses. Pelo que a gente observa, o governo Lula continua empenhando despesas com dinheiro público sem a abertura de licitação. Dessa vez foi o tal Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que é comandado pelo ex-governador do Amapá, Valdez Góes, do PDT, que gastou esses quase 97% dos recursos da pasta sem fazer nenhuma licitação. A informação saiu no site Metrópolis. De todas as despesas registradas pela pasta, o que dá quase 530 milhões de reais, entre janeiro e junho deste ano, 510 milhões, que é quase os 530 totais, foram realizadas sem abertura de licitação. O valor foi empenhado nas modalidades dispensa ou inegibilidade de licitação. O ministério comandado por Góes é responsável por políticas públicas em habitação, irrigação e mobilidade, por exemplo. As ações da Defesa Civil Nacional na prevenção e resposta a casos de desastres naturais são comandadas por essa pasta. Entre os ministérios, esse que gastou essa grana toda está em terceiro lugar em gastos sem licitação nesses primeiros 6 meses do governo Lula. O que ficou em primeiro lugar foi o Ministério da Saúde, vejam bem, 4,3 bilhões de reais. E o Ministério da Defesa aparece em segundo lugar com o gasto de 2 bilhões de reais. Comenta aqui embaixo que eu vou falar a respeito de mais uma viagem, mais gasto, né? Porque gastar é com eles mesmo. O presidente, nesta segunda-feira, 19 de junho, já tem viagem de partida internacional novamente. O embarque previsto para essa noite, mais uma vez, é para a Europa e é para participar de reuniões bilaterais na Itália e na França. Só para a Europa já é a terceira viagem neste mandato. No total, já são 7. De acordo com a agenda divulgada pelo Itamaraty, o presidente vai se encontrar na terça, dia 20, com o presidente italiano Sergio Mattarella e o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, que chegou a visitar Lula quando estava preso em Curitiba em 2018. A pauta das reuniões com os políticos não foi divulgada, mas a gente sabe que Lula não vai se encontrar com a primeira-ministra Giorgia Meloni, que é da direita italiana. Ele vai encontrar só com quem visitou ele na cadeia, né? Na quarta-feira, dia 21, ele terá um encontro com o Papa Francisco no Vaticano, que ainda se recupera de uma cirurgia. E durante a passagem pela Itália, o presidente também deve apresentar seu plano de paz para a Ucrânia, com a criação de um clube de países facilitadores do diálogo entre Kiev e Moscou, isso segundo o Itamaraty. Na quinta-feira, o presidente tem uma reunião com o presidente francês Emmanuel Macron e em Paris vai participar do novo Pacto Financeiro Global, uma conferência sobre economia sustentável. O convite para o evento foi feito pelo próprio Macron, que é da esquerda, como todos sabem, no começo de junho, quando disse que o mundo precisa de uma economia verde. Comenta aqui embaixo o que é que você acha, que eu vou para a próxima informação, que está no site Terra Brasil Notícias e traz a opinião de um ex-ministro que disse que Lula vive de ilusões. Esse ex-ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, chamado Arthur Virgílio, acredita que o presidente Lula será refém do Congresso sob o comando de Arthur Lira, porque o problema básico do Lula é que ele tem um governo sem nenhum projeto. Desfiliado desde o fim do ano passado do PSDB, o ex-ministro Virgílio avaliou que a falta de uma maioria parlamentar baseada em programas de governo coloca o executivo no mesmo caminho que levou ao mensalão. Tá aí porque eu trouxe essa matéria e a opinião desse ex-ministro para vocês analisarem. Porque, segundo ele, no escândalo do mensalão, o ex-ministro José Dirceu e a parte da cúpula do PT foram condenados por corromper parlamentares em troca de apoio político. O que disse esse ex-ministro? Abre aspas. Como ele não tem projetos, o Lula no caso, então é obrigado a conversar em outros termos com os parlamentares. E foi assim que aconteceu a esparrela do mensalão. Fecha aspas. Quando ele diz outros termos, já vou esclarecer para vocês, é o tal negócio das emendas. Virgílio, que já foi senador, deputado e prefeito de Manaus, disse que em 2003 Lula era uma águia, enquanto hoje vive de ilusões. Segundo ele, se você não tem um projeto e não constrói credibilidade com a maioria do parlamento, acaba tendo que fazer maiorias com
compradas. Ex-ministro ainda se disse preocupado com os rumos que o governo do Lula está tomando. Segundo ele, a comissão parlamentar de inquérito, uma das armas da oposição, foi anulada pelo governo na tentativa de controlá-la. Ele comentou que a CPMI do dia 8 de janeiro só convoca adversários e deixou de convocar o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, que todas as ações, de acordo com ele, sobre a CPMI, é uma verdadeira confissão de culpa do governo Lula. E aí, mais uma vez, eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você está achando de todos esses assuntos que a gente traz para você. E o Lula, que vive falando, inclusive já comentei aqui neste canal a respeito das falas dele dizendo que precisa na presidência de alguém que trabalhe 24 horas por dia e que não minta, e a gente sabe que não é muito o perfil dele, mas agora ele veio com outra história e veja bem como que ele é contraditório, né? Aquela história que quem costuma mentir uma hora é pego na mentira. Segundo o portal Hora de Brasília, Lula quer viver até os 120 anos. Deus me ajude. E ele reclama da agenda lotada. O presidente comentou em tom de brincadeira que quem elabora as agendas internacionais dele acha que ele não merece descanso. Ele disse o seguinte, abre aspas, o problema é que se você pegar minha agenda de viagem, não sobra um dia para jantar em algum lugar tranquilo, não sobra um dia para almoçar, ou seja, é tudo agenda, agenda e agenda. Me parece que as pessoas acham que eu não mereço um descanso. Fecha aspas. Ele falou isso aí tentando ser engraçado. Foi inclusive na sua segunda live, que desta vez foi nessa segunda-feira, a live semanal Conversa com o Presidente, onde ele reclamou da quantidade de agendas internacionais. Mesmo em tom de brincadeira, ele afirmou que precisa de descanso se quiser chegar até os 120 anos. Primeiro, que eu não sei não, hein, que se ele chegar até os 120 anos, eu não chego nos meus 60. Mas a questão aqui é que ele falou que não tem tempo na agenda para almoçar tranquilo, sendo que já foi divulgado várias vezes que a esposa dele, a dona Janja, não permite que ele faça nenhuma agenda no horário de almoço e que ele almoce todos os dias com ela. Mentira já pega logo de cara. Depois, como eu disse antes, ele falou que o presidente desse país tem que trabalhar 24 horas sem descanso, que é para poder fazer tudo que é necessário. Então, fica aí para você comentar por que ele cai em tanta contradição. Você pode comentar o que você acha aqui também, porque eu quero saber a sua opinião. E para terminar esse vídeo aqui, eu não sei se a nossa produção vai conseguir colocar um vídeo para vocês verem, tá? Não sei se vai dar direitos autorais, então não sei se vai ser possível. Mas tem um vídeo sim do prefeito de Campinas rebatendo o Lula, dizendo que ele falou um monte de bobagens. O que aconteceu? O prefeito de Campinas, Dário Saad, rebateu no domingo, dia 18, as declarações de Lula. No vídeo publicado nas redes sociais, Saad disse que o petista falou um monte de bobagens e mentiras ao se referir ao projeto para construir casas de 15 metros quadrados para famílias ameaçadas de despejo no interior paulista. O que acontece é que nas redes sociais, a galera e os robozinhos da esquerda estão alucinadamente, inclusive pedindo impeachment do governador do estado de São Paulo, o Tarcísio, devido a essas casinhas de 15 metros quadrados de Campinas. Só que eles não foram averiguar tudo o que está acontecendo e para isso tem as falas do prefeito explicando o que está acontecendo e o próprio Lula foi lá falar um monte porque é da vida dele estar sempre falando sem saber exatamente o que está acontecendo. O que o Lula disse num evento que depois, inclusive, foi compartilhado no Twitter do próprio prefeito de Campinas. Abre aspas. O prefeito daquela cidade está construindo casas de 15 metros quadrados para que as pessoas pobres fiquem lá com 7 pessoas. O prefeito rebate no vídeo dizendo o seguinte, abre aspas, eu recebi um vídeo de amigos com o presidente Lula falando um monte de bobagens, de besteiras, de mentiras a meu respeito. Presidente, se o senhor conhecesse minimamente a luta dos moradores do Mandela, o senhor não teria falado o que o senhor falou. Lá não é um programa habitacional da Prefeitura de Campinas, é uma ação conjunta da Prefeitura com a Justiça, atendendo a esses moradores que estavam com uma ordem de reintegração de posse, de despejo. A Prefeitura fez lá um loteamento urbanizado com infraestrutura, asfalto, água, energia e também atendendo à reivindicação, à solicitação dos moradores, construiu o Embrião, que é uma unidade pequena preparada já para ampliação. Fecha aspas. Ainda rebatendo a fala de Lula, dizendo que o prefeito de Campinas não era um cara humano, o prefeito disse, abre aspas, Lula, humano seria não atender à reivindicação dessas famílias e deixá-las lá com ameaça de despejo a qualquer momento. Humano é não mentir, é falar a verdade.
Fecha aspas. O Lula, que já na sexta-feira, dia 16, pediu aos jornalistas que não associassem o programa da cidade de Campinas ao governo federal, porque era um absurdo, casas muito pequenas. Mas o prefeito apresentou o seu lado dizendo, abre aspas, Lula, deixa de politicagem, deixa de fazer discursos como você fez, ofendendo a luta das famílias do Mandela. E vamos trabalhar em conjunto para levar habitação popular para quem precisa. Fecha aspas. E aí você comenta o que você acha. Se você conhece a região, sabe como funciona, por que aconteceu isso, pode comentar também. A gente gosta de saber de quem está pertinho. E se você não está perto, mas viu as informações e conseguiu entender o que está acontecendo, também quero saber a sua opinião. Está certo o prefeito que fez pequeninas casas para pessoas que iam ficar sem nenhuma? Ou está certo o Lula que criticou essa ação? Comenta aqui embaixo, eu volto a qualquer momento com mais informações do que está acontecendo no nosso governo e no nosso país. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.